Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite, igreja. Graça e paz. Tome o seu lugar, tome o seu assento. Lembrando em todo tempo que Ele é vitorioso, que Ele é o nosso Deus poderoso, que nada, absolutamente nada pode prevalecer, nada pode nos impedir de adorá-lo, porque Ele é o nosso Deus. Amém? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero meditar com você hoje sobre nascidos para reinar. Nascidos para reinar. Atos capítulo 2, verso 22. Atos capítulo 2, verso 22. Esse é um versículo que está inserido no capítulo onde Pedro traz uma palavra, e naquela noite, naquele dia, mais de 3.000 pessoas se renderam ao Senhor Jesus, aceitando, desejando Ele nas suas vidas. Depois você pode ler o capítulo 2 inteiro, é nesse capítulo, lá no finalzinho, a partir do verso 42 também, que está inserida a visão da nossa comunidade, que é uma igreja vivendo, alcançando e formando discípulos. Você não vai ver exatamente desse jeito, né, lá no versículo, o versículo escrito dessa forma, mas o contexto dos últimos versículos desse capítulo 2 fala justamente dessa visão. Atos capítulo 2, verso 22 diz assim: ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio do quê? Por meio de milagres, vai comigo, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Deixa eu fazer um questionamento para você aqui, e eu quero ver se você concorda com essas, ou o que você tem a dizer sobre essas afirmações. Põe lá, por favor. Jesus não podia curar os enfermos. Jesus não podia libertar os que estavam atormentados por demônios. Jesus nem podia ressuscitar os mortos. O que você tem a dizer sobre essas afirmações? Um minutinho, vire para a pessoa que está do seu lado ou atrás de você e converse com ela sobre isso. Um minutinho, vai lá. Pastor, tem alguma pegadinha aí, né? Você não precisa brincar de verdadeiro ou falso, tá? Só para você refletir um pouquinho. Vamos lá? Vamos lá. Jesus não podia curar os enfermos. Jesus não podia libertar os que estavam atormentados por demônios. Jesus nem podia ressuscitar mortos. Quero dizer para você que crer ao contrário do que está escrito aí é ignorar o que Jesus disse sobre Ele mesmo. Calma, não levante do seu lugar e para ir embora ainda, calma. Não tem heresia nenhuma no que eu estou falando, já chego lá. Mas crer o contrário disso que está escrito aqui é ignorar o que Jesus disse sobre Ele mesmo. E mais importante, não perceber qual foi o propósito da restrição que Ele impôs sobre Ele mesmo. Ou seja, viver como homem. Viver como homem. Em João capítulo 5, verso 19, Jesus Cristo diz a seu próprio respeito o seguinte. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Pastor, eu não acredito nesse versículo, só está na sua Bíblia. Procura aí na sua. O que o texto está dizendo? Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho
nada é nada. No Paraguai, na Argentina, lá no tempo de Jesus, hoje nada é nada. Continua sendo tendo o mesmo significado. Ele não era capacitado para fazer coisas sobrenaturais, absolutamente. E embora diz a palavra, ele seja 100%, enquanto fosse 100% Deus. Ele decidiu viver as mesmas limitações nossas, humanas, as mesmas limitações que o homem remido tem. Essa foi a decisão que ele tomou. Eu já chego lá em Nascidos para Reinar, mas eu preciso compartilhar algumas coisas com você aqui antes. E é interessante que quando nós olhamos acerca de não poder fazer e dessas limitações, nós vemos que Jesus deixou isso bem claro repetidas vezes. Nos evangelhos ele fala sobre isso repetidas vezes. Eu poderia citar aqui vários textos para você, onde ele lembra os seus discípulos, onde ele repete acerca desse texto e desse contexto. Claramente, abertamente, ele fala sobre isso. Ele mostra, ele tornou-se um modelo para todos aqueles que aceitassem o convite para invadir o impossível em seu nome. Mostrando que, hoje, as pessoas que não têm o entendimento, que não conhecem a palavra, que não estudam a palavra, que não conhecem um mínimo de Bíblia, elas justificam as coisas da seguinte forma: mas Jesus fez porque era Ele, né? Que Jesus era Deus, por isso foi Ele que fez. Enquanto estava aqui na terra, Ele escolheu, Ele decidiu pelas mesmas limitações. Ele foi homem, sujeito às mesmas questões que eu e você. Não sou eu que estou te dizendo, é a palavra de Deus que diz. É ela que afirma. Só que por que eu estou lembrando isso a você? Porque quando nós olhamos na palavra de Deus, diz que Ele realizou milagres, diz que Ele realizou maravilhas e sinais na condição de um perfeito homem, mas de um homem num perfeito relacionamento com Deus. Um homem que tinha um relacionamento perfeito com Deus, mas não como Deus. Um homem. Se Ele realizasse milagres por ser Deus, o que nós falaríamos diante das dificuldades e das circunstâncias? Eu não posso, não sou Deus. Eu não consigo, eu não sou Deus. Se muitas vezes as pessoas já usam essa desculpa diante das circunstâncias, diante das tempestades, das dificuldades da vida, imagine se toda a história, diante dos anos em que Jesus desenvolveu o seu ministério na terra, fosse uma história contada a partir de um Deus que decidiu habitar entre os homens por um determinado tempo, sendo Deus, agindo como Deus. O impossível, as situações, as circunstâncias, as dificuldades, nós colocaríamos essa desculpa sempre à frente em qualquer circunstância. Tais efeitos dessas situações seriam impossíveis para nós buscarmos alguma coisa para tentar ver a cura, ver o milagre, ver o agir sobre aquela situação. Mas Ele realizou cada um desses sinais, cada uma dessas maravilhas, cada um desses milagres na condição de homem. E seguir o seu estilo de vida é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua. Quando recobramos, quando trazemos o sentido dessa verdade da palavra de Deus para a nossa vida, tudo muda, o nosso pensamento muda, a nossa mente muda, a nossa forma de agir muda diante dessa verdade, e surge uma nova e completa possibilidade de vermos realmente os milagres, o agir sobrenatural de Deus acontecer a partir das nossas vidas, porque foi assim com Jesus.
Porque foi assim. O ministério de uma igreja, esse contexto aqui, ele é avivado, ele é levantado, ele é restaurado quando essas verdades caem na nossa mente, no nosso coração. Quando nós entendemos que isso está à nossa disposição também, que nós podemos viver isso também. O que distinguia Jesus? O que distinguia Jesus em sua condição humana? Número 1, ele não tinha pecado algum que o separasse do Pai. Mas eu creio que você já aprendeu. Ele não tinha pecado algum porque ele era Deus? Porque ele decidiu não pecar. Diga, ele decidiu não pecar. Então ele não tinha pecado algum que o separasse do Pai. Porque a única coisa que nos separa de um relacionamento com o nosso Pai, com o nosso Deus, é o pecado. É o pecado. O pecado nos afasta. Deus não se mistura com o pecado. E Jesus não tinha nenhum pecado que o separasse do Pai. Segundo ponto, ele era totalmente dependente do poder do Espírito Santo, operando através dele. Totalmente dependente do poder do Espírito Santo, operando através dele. Agora, quais as características da nossa condição humana? Somos pecadores, lavados pelo sangue de Jesus. Amém? Através do seu sacrifício, Jesus venceu o poder e o efeito do pecado sobre todos os que creem. Quantos creem? Amém. E agora, nada nos separa do Pai. Então a palavra diz que todos aqueles que crerem, todos aqueles que o receberam e creram na sua palavra, essa é a nossa condição. Fomos lavados no sangue de Jesus. Através do sacrifício de Jesus, uma nova vida, uma nova criatura surgiu, morreu para a carne, mas ressuscitou com Cristo. Isso você já sabe, só estou aqui pincelando rapidinho. Mas a questão vem a seguir. Permanece apenas um ponto em questão. Em que grau de dependência do Espírito Santo nós queremos viver? Em que grau de dependência do Espírito Santo nós queremos viver? Porque ele viveu o que ele viveu, experimentou o que experimentou, realizou o que realizou, por causa da sua dependência, do seu relacionamento íntimo com o Pai, com o Espírito Santo. Em que grau de dependência nós queremos viver com o Espírito Santo? Em que grau de dependência nós temos vivido? Como nós temos conduzido a nossa vida? Queridos, a comissão original, a espinha dorsal da autoridade do poder do reino acha-se na comissão. O que é comissão? Vamos lembrar um pouquinho lá. Ato ou efeito de encarregar, de incumbir. Aquilo de que alguém foi encarregado, encargo, incumbência. Se nós descobrirmos qual é a comissão e o propósito de Deus para as nossas vidas, para a humanidade, isso irá fortalecer a nossa determinação, e isso mudará significativamente a história das nossas vidas, em todos os contextos. Mas para descobrir essas verdades, ou lembrar dessas verdades, nós precisamos voltar lá ao início. A palavra diz que eu e você fomos criados à imagem, continua para mim, imagem e semelhança de Deus. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus e colocados na mais sublime expressão de paz, que foi o jardim do Éden. Lá Deus colocou o homem, lá Deus colocou a mulher, mas do lado de fora do jardim a história era outra. Do lado de fora daquele ambiente de beleza, de paz, de alegria,
de relacionamento diário com Deus, a história era outra. Não havia a ordem e a bênção que se achavam no interior do jardim. Não havia o mesmo ambiente lá fora. Ao contrário, havia sim uma grande carência. Lá não havia o toque daquele que foi comissionado por Deus, Adão. Daquele que foi gerado por Deus, sim, Adão e Eva foram colocados no jardim do Éden com uma missão. Deus diz a eles em Gênesis capítulo 1, verso 28, Deus os abençoou e lhes disse, você pode ler comigo? Sejam Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. A intenção de Deus, o desejo de Deus, o projeto de Deus, o propósito do coração de Deus era que, tendo Adão e Eva mais filhos, multiplicando-se, filhos que também viveriam debaixo da direção de Deus, da vontade de Deus, eles estariam ampliando os limites do jardim. Eles estariam também levando para fora aquilo que eles estavam vivendo, aquilo ia ser ampliado, o seu governo, o domínio. Mas você conhece bem a história. Você sabe qual é o contexto, porque simplesmente por demonstrar devoção ao Senhor, por honrar ao Senhor, por adorar ao Senhor, por prestarem devoção a Ele, eles ampliariam esses limites e eles influenciariam o que estava do lado de fora. Quanto maior o número de pessoas num relacionamento com Deus, quanto maior o número de pessoas desejosas por ser guiadas pelo Espírito Santo, maior a influência dessas pessoas. Você lembra o texto que nós lemos lá no início? Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Quanto mais nós experimentamos da influência de Deus na nossa vida, mais nós influenciamos aqueles que estão em nossa volta. Então o propósito original era esse, o desejo do Senhor era esse, de Deus era esse, que esses filhos, que essa multiplicação, que esses filhos gerados a partir de Adão e Eva, também fossem gerados também nesse relacionamento, nessa intimidade com o Pai, e passassem a ampliar os limites do jardim e a influenciar tudo que estava em sua volta, tudo o que se encontrasse pela frente. E esse processo ele deveria continuar até que toda a terra estivesse debaixo do domínio glorioso de Deus através do homem. Contudo, Gênesis também relata, e nós descobrimos que havia algo imperfeito do lado de fora. Satanás havia se rebelado e tinha sido expulso do céu. Satanás, diz a palavra, que ele buscou ser como Deus, querer o lugar de Deus, e com ele uma parte dos anjos caídos passam a dominar a terra. Eles não estão dominando o jardim, estavam dominando a terra. E é óbvio que o restante das coisas estavam subjugadas a Satanás. Tem o texto de Gênesis 1 que diz, porque se achava sob a influência das trevas. Você concorda comigo que Deus poderia ter dado apenas uma palavra e ter acabado com todo o poder de Satanás e seus demônios? Ele podia nem ter mandado embora Satanás dos céus. Ele podia já lá ter resolvido a situação e ter agido dessa forma. Poderia ter destruído tudo apenas com uma palavra. Mas olha que interessante. E aí,
Cada vez que eu medito sobre isso, eu começo a pensar acerca da parceria, acerca da cooperação que Deus quer conosco. Do quanto desde o início, desde o princípio, Deus anseia e deseja por isso. Do quanto Deus anseia e Ele busca por isso. Porque ao invés de optar por derrotar as trevas, através da sua autoridade delegada, através daqueles que tinham sido criados à sua imagem e semelhança, Ele escolhe agora, dentro do seu plano, dentro daquilo que estava acontecendo, ao invés de uma palavra, ao invés de usar de todo o seu poder, de toda a sua autoridade, Ele escolhe agora aquele que Ele criou para que isso fosse restaurado. Nós vemos uma cena de um perfeito romance. Nós vemos a cena de Deus se envolvendo com a sua criação. Nós que somos filhos de Adão, recebemos, do soberano Deus o encargo de exercer, como você leu no texto lá atrás, o domínio sobre a terra. Mas um Deus que criou todas as coisas, agora delega isso a uma criatura sua. Sabe, isso não era para ser motivo de questionamento, isso era para ser algo que nos impacta de uma forma tão tremenda. Eu vejo muitas vezes as pessoas maravilhadas, extasiadas, porque estão diante de alguém que, seja a televisão, seja o contexto da mídia que colocou essa pessoa em evidência, e as pessoas estão ali e elas perdem o fôlego e elas fazem o que precisa ser feito, porque afinal de contas elas estão diante de alguém o quê? Alguém falível que vai morrer ilimitado como eu e você. Mas quando nós meditamos na palavra de Deus e vemos um Deus como nós acabamos de cantar, vitorioso, poderoso, imutável, infalível, e vemos que esse Deus delega o domínio da terra, a autoridade sobre a terra a nós, isso não nos impulsiona? Isso não nos coloca em êxtase e em alegria, em louvor a esse Deus? O salmista disse no Salmo 115, verso 16: os mais altos céus pertencem a quem? Mas a terra? Você está entendendo? Mas a terra Ele confiou ao homem, à humanidade, ao ser humano. Essa honra, a mais elevada de todas, foi escolhida porque o amor sempre escolhe o melhor. Ele nos amou primeiro, diz a palavra. Ele nos amou mesmo quando éramos pecadores. Ele nos amou primeiro, lembre disso, o amor sempre escolhe o melhor. Sempre escolhe o melhor, por isso Ele diz: vocês vão dominar. Vocês, o homem que eu criei, eu não criei para ele estar subjugado por mim, eu não criei para ele ser um escravo meu, não. Eu o criei para dominar. Não é um perfeito romance, não é o romance mais perfeito que pudesse ser escrito na história da criação, criados em primeiro lugar à sua imagem, a sua semelhança, para que houvesse intimidade, para que o domínio se expressasse através do amor. Esse foi o plano do Pai, esse foi o plano de Deus para a nossa vida. Sabe, queridos, e quando nós entendemos isso, e quando nós tomamos posse disso, nós não andamos mais subjugados pelas circunstâncias e pelas situações da vida, mas como filhos de Deus, como embaixadores de Deus, mesmo num mundo que ainda o homem permite-se ser dominado pelo diabo. Mas nós não somos mais esse, amém? Nós não somos. Por isso também nós não podemos continuar vivendo como outrora. Não podemos ser as pessoas que éramos antes de conhecer e ter um encontro com Deus, porque esse relacionamento muda tudo. O príncipe deste mundo não tem poder e autoridade sobre as nossas vidas, não nos domina mais,
não tem mais poder algum sobre nós. O cenário estava montado. Deus montou tudo perfeitamente para que todas as trevas viessem a cair na medida que esse homem, que essa criação exercesse essa piedosa influência. Tudo isso que ele estava recebendo, ele exercesse isso sobre a criação. Mas ao invés disso, a palavra relata que o homem caiu. Satanás entra no jardim do Éden. E ele não entra com violência. Ele não entra com violência e toma posse de Adão e Eva, não. Isso me levava a meditar em outras coisas. E ele não entra com violência por quê? Porque ele não exercia domínio sobre a terra. O que diz o texto que nós lemos anteriormente? Volta, acho que uns 2, 3 slides, por favor. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem. Não era ele que tinha o domínio. Quem tem o domínio tem o poder. Quem tem o domínio tem o poder. E não era ele que dominava. Ao homem tinha sido dado esse poder. Ao homem tinha sido dado essa influência, esse direcionamento. Deus tinha dado isso ao homem. Mas Satanás sutilmente, querendo obter esse domínio, desejando obter essa chave, vamos assim dizer, sugestiona, dá uma sugestão ao homem. E quando eu estou falando homem aqui, eu estou falando da humanidade em geral. Quando eu estou falando homem, estou falando de Adão e Eva. Enfim, você conhece a história, você sabe do que eu estou dizendo. Ele sugestiona para que eles comam do fruto proibido, que foi simplesmente uma tentativa do diabo de ver se Adão e Eva iam concordar com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás não mudou a sua forma de agir. Ele continua sutilmente tentando contra as nossas vidas, para que passemos o domínio das nossas vidas a ele. Ele continua tentando sutilmente. Ele continua tentando com os seus ardis, diz a palavra, porque é isso que vai lhe dar poder. Quando concordamos com ele, estamos autorizando, ele passa a ter o poder para roubar, matar e destruir. Quando desobedecemos aquilo que está na palavra de Deus a nosso respeito, nós estamos concordando com Satanás e estamos dando autoridade para ele. Por isso que é importante nós percebermos que até hoje Satanás recebe poder do homem quando este entra em acordo com ele. Pastor, mas eu nunca entrei em acordo com Satanás. Será? Todas as vezes que você, assim como Adão e Eva, deu as costas para a direção de Deus, você entra em acordo com Satanás. Você entra em acordo com ele e você dá autoridade a ele. A autoridade que tinha sido dada ao homem foi perdida. A autoridade de dominar foi perdida quando Adão e Eva comem do fruto proibido. O apóstolo Paulo, ele diz em Romanos capítulo 6, verso 16: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Sabe, queridos, a Bíblia não é uma colcha de retalhos. A palavra de Deus, ela vai fechando cada momento da história, cada propósito de Deus, cada momento da criação, em toda ela. E muitas vezes nós não experimentamos o que nós podemos experimentar. Nós não vivemos o domínio, esse reinado, porque nós não conhecemos a Deus. Não conhecemos a sua palavra. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedece? Por aquele único ato, a humanidade torna-se
serva torna-se escrava do maligno, que passou a ter direito de posse sobre ela. Essa é a história lá do início. Tudo que Adão possuía, inclusive o título da sua posição sobre a terra, correspondente a dominar, agora lhe foi tirado. Tornou-se espólio de Satanás. Satanás tomou tudo, mas imediatamente, aleluia, imediatamente Deus põe o seu plano de redenção em voga. Imediatamente Deus põe em ação o seu plano de redenção pré-determinado. Ele diz em Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Jesus viria para recuperar tudo o que se havia perdido. Tudo o que se havia perdido. Não houve atalhos para a vitória de Jesus. Quando você começa a ver o plano de Deus para dar ao homem de volta o domínio sobre a terra, você vê que esse plano nunca foi interrompido, por mais que Satanás tentou e conseguiu através de Adão e Eva, mas Deus continua desejando que a humanidade, que o homem domine. Deus continua buscando isso, e Jesus veio para sofrer essa penalidade em decorrência do pecado, em decorrência do pecado que o homem merecia, e agora para recuperar o que se havia perdido. Lucas capítulo 19, verso 10 diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Não apenas a humanidade estava perdida para o pecado, ou muitos ainda estão, não tomaram posse do sacrifício de Jesus, mas Jesus veio para retomar essas duas perdas. Jesus veio para novamente trazer, colocar à nossa disposição esse domínio. Satanás fez o que pôde novamente para acabar com o plano de Deus, para pôr fim ao plano de Deus. E ao fim dos 40 dias de jejum de Jesus no deserto, o que ele faz? Ele tenta com Adão e Eva. E ele, petulante, astuto e tudo mais que você pode colocar a respeito de Satanás, ele tenta também contra Jesus, depois dos 40 dias de jejum no deserto. Por que você acha que o fato de você um dia ter dito que aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você se batizou e você continua levando a vida de qualquer jeito, você está imune dos levantes, dos ardis do inimigo sobre a sua vida? Apenas um relacionamento íntimo e próximo como Jesus teve, e direção do Espírito Santo, permitir-se ser guiado pelo Espírito Santo, vai nos levar a viver aquilo que Jesus viveu, vai nos levar a desfrutar aquilo que Jesus desfrutou. O diabo sabia que não era digno de receber a adoração de Jesus, mas também sabia que Jesus tinha vindo para retomar a autoridade que o homem havia dado a ele. Satanás lhe diz em Lucas capítulo 4, versos 6 e 7, eu lhe disse, eu lhe darei toda a autoridade. Você lembra que lá no jardim a autoridade foi dada a quem pelo homem? Deus deu a autoridade ao homem, mas o homem deu essa autoridade ao quê? A quem? A Satanás. Agora, de posse da autoridade que ele tem, do domínio que ele tem, olha o que ele diz para Jesus. Ele não diz isso a Adão e Eva. Ele não fala isso lá no jardim. Ele coloca lá para Adão e Eva uma dúvida em relação ao que Deus tinha dito para eles. Mas agora com Jesus, ele tem o domínio. Ele tem a autoridade. E agora ele diz para Jesus, eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados. Foi dado por quem? Porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Você está comigo? Está entendendo? Nós só podemos dar aquilo que nós temos.
E Satanás agora, com domínio, com poder, com autoridade, ele chega diante de Jesus e diz: eu posso dar tudo isso a você. Você quer eles? Eu posso dar tudo isso a você. Observe a frase: porque me foram dados. Satanás não pôde roubá-la, ela lhe foi cedida quando Adão abandonou o domínio de Deus. Era como se Satanás estivesse dizendo a Jesus: eu sei por que você veio. Eu sei qual é o propósito de Deus, o intuito de Deus com a tua vinda. Você sabe o que eu quero, adore-me, e eu lhe darei de volta o domínio, as chaves, o poder, a autoridade. Satanás oferece um atalho para Jesus. Quantos atalhos Satanás já ofereceu a você? Quantos atalhos? Quantos atalhos já nos foram oferecidos na nossa caminhada? Quantos atalhos ele oferece para Jesus? O objetivo era retomar as chaves de autoridade que o homem perdera por causa do pecado. Mas Jesus diz não. A esse atalho, Jesus recusa-se a dar-lhe qualquer honra. Jesus recusa-se a dar qualquer honra a Satanás. Jesus não se desvia do propósito, do caminho que lhe estava proposto, que ele tinha para percorrer, pois ele tinha vindo para morrer. Pai queria que Satanás fosse derrotado pelo homem, por alguém feito à sua imagem e semelhança. Jesus derramaria o seu sangue. Jesus sofreria para redimir a humanidade. E a palavra diz que ele se esvazia de si mesmo, de seus direitos como Deus, e toma para si as limitações de homem. Toma para si as limitações da humanidade. Satanás foi derrotado por um homem, o Filho do homem. Jesus lá naquela cruz derrotou a Satanás, amém? Jesus naquela cruz toma de novo, através de um relacionamento íntimo, perfeito com Deus, o homem perfeito, o Filho de Deus, que decidiu mesmo com suas limitações, vivendo como homem, decidiu não pecar, decidiu viver uma vida de um relacionamento íntimo com Ele, guiado pelo Espírito Santo, e agora toma de novo o domínio de todas as coisas. Sabe, queridos, isso nos leva a afirmar que quando alguém recebe a obra de salvação que Cristo realizou na cruz, quando alguém aceita esse evangelho, tal pessoa, e isso aconteceu comigo e com você um dia, é inserida nessa vitória da cruz, como o que Jesus fez por nós. Nós fomos inseridos com Ele. Esse vitorioso não é apenas para nós lembrarmos que Ele é, isso é fato, Ele é o nosso Deus poderoso, vitorioso, mas nele nós também fomos feitos vencedores. Nele nós também fomos de novo autorizados, foi-nos delegada a autoridade para reinar sobre todas as coisas. Jesus derrotou o diabo com a sua vida sem pecado, venceu-o em sua morte ao pagar com o seu sangue o preço do meu e do seu pecado. Ele pagou o preço no nosso lugar. Ele pagou o preço no nosso lugar e venceu também quando ressuscitou triunfante, diz a palavra de Deus, trazendo consigo as chaves da morte e do inferno. Você está vendo que tudo no plano de Deus se encaixa, tudo no plano de Deus é perfeito. Por isso eu não tenho dúvida nenhuma e não tenho dificuldade nenhuma em afirmar, porque assim diz a palavra de Deus: nascemos para reinar. Nascemos para reinar. Ao redimir o homem, Jesus reaveu o que o homem tinha perdido. Do trono do triunfo ele declarou, foi Mateus 28, 18 e 19, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Satanás havia recebido a autoridade dada pelo homem lá atrás. Satanás tentou contra Jesus
lá depois dos 40 dias no deserto, mas Jesus seguiu a direção do Pai, guiado pelo Espírito Santo, dentro do plano que o Pai, que eles traçaram, e foi vitorioso naquela cruz, aleluia. A palavra diz que Ele traz consigo as chaves da morte e do inferno. E agora, ao final, antes de subir aos céus, Ele diz: foi-me dada toda a autoridade no céu, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Em outras palavras, eu readquiri todas as coisas, agora façam uso dela, agora peguem isso e coloquem em prática na condição humana de vocês. Eu readquiri tudo. E nessa passagem Jesus também cumpre a promessa que Ele tinha feito aos discípulos lá em Mateus 16, 19: eu lhes darei as chaves do reino dos céus. Ah, queridos, o plano original nunca foi interrompido. O plano original nunca foi interrompido, ele foi consumado de uma vez por todas na ressurreição e na ascensão de Jesus, na volta de Jesus aos céus. Foi para que nós sejamos agora completamente restaurados ao plano de Deus, trazidos de volta, reinando como seres humanos feitos à sua imagem. E desse modo estaremos aprendendo, vivendo cada dia, fazendo cumprir a vitória obtida por Ele no Calvário. A cruz não é uma história para nos mover de compaixão por Jesus. Ai, coitadinho, Ele sofreu. Ai, coitadinho. Tem gente que nem assiste, né? Esses filmes, Paixão de Cristo e tal, porque fica com dó de Jesus que Ele morreu lá na cruz. O plano de Deus nunca foi interrompido. Mesmo o homem tendo dado autoridade ao diabo, o plano de Deus continuou para que esse homem fosse resgatado novamente. E Romanos capítulo 16, 20 é uma promessa que nós nunca podemos esquecer. E o Deus da paz, em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, diz a palavra do Senhor. Sabe, queridos, nascemos para reinar sobre a criação, reinar sobre as trevas, saquear o inferno, como diz a palavra do Senhor, e estabelecer o reino de Deus, o reino de Cristo, onde quer que estejamos. Quando lá na comunidade em Curitiba veio o desafio para nós virmos para Foz do Iguaçu, houveram algumas pessoas que nos procuraram, graças a Deus poucas, e começaram: você precisa entender o que é aquela fronteira, porque aquela fronteira tem umas potestades, e começou a falar de umas coisas, e eu deixei com toda a educação a pessoa falar, e no final eu disse para ela: mas naquela fronteira também tem o Cristo vivo, Deus que reina naquele lugar. Sabe, queridos, nós precisamos dizer isso às coisas que estão em nossa volta. Pastor, você não conhece o ambiente que eu trabalho, lá é um peso, lá é complicado, lá parece que o próprio diabo vive. Você está naquele lugar, e você é um filho de Deus, e Deus já te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e esmagar a cabeça do diabo, diz a palavra. Você está naquele lugar. A sua condição de dominado já foi. A cruz te deu o domínio novamente, diz a palavra de Deus. Nascidos para reinar, através da pregação do Evangelho do Reino. Agora, aquilo que Deus intentou lá no jardim, que ao se multiplicar e que ao encher a terra, essa influência influenciasse, aumentasse os limites do jardim, influenciasse em todas as trevas que estavam dominadas por Satanás. Agora o domínio está nas nossas mãos, e esse domínio precisa ser exercido através da pregação do Evangelho. O Evangelho vai sendo pregado, e as pessoas vão recebendo a Cristo, e as pessoas vão influenciando outras, e vão pregando para outras, e as famílias vão sendo restauradas, e os filhos vão se convertendo aos pais, e os pais vão se convertendo aos filhos, e Satanás já não domina mais aquela casa, Satanás não domina mais aquelas mentes, e Cristo passa a habitar na vida daquelas pessoas, e o limite daquela casa começa a se expandir, e agora ele
ganha os seus familiares, e agora ele ganha seus colegas de trabalho. É a influência de Deus estabelecida novamente através dos seus filhos, através daqueles que o aceitaram como Senhor e Salvador das suas vidas. Nascemos para reinar. Nascemos para reinar. Reino significa domínio. Reino significa domínio. O que tem dominado em sua volta? O que tem dominado em sua volta? O que tem se sobreposto àquilo que você deveria fazer, dominar? Nós cantamos aqui que o seu trono está acima, que os reinos vêm e vão, os governos vêm e vão, os chefes vêm e vão, as empresas vêm e vão, mas Deus continua o mesmo, Ele permanece o mesmo, porque Ele está acima de todas as coisas. Nascidos para reinar, nascemos para reinar. O pecado entrou no mundo, sim, e contaminou pelas trevas, trazendo enfermidade, trazendo doença, trazendo espíritos opressores, trazendo pobreza, calamidades naturais, influências demoníacas e tantas outras coisas que nós poderíamos citar, mas a palavra diz que o nosso reinado é sobre a criação. Mas agora, o nosso principal alvo deve ser a nossa principal motivação. É através dessa autoridade, esse poder que que Jesus conquistou novamente para as nossas vidas, nós expormos as obras do diabo e vermos cada uma delas caindo em nome de Jesus. É você olhar para uma família que está sendo destruída, é você olhar para um colega de trabalho, um amigo seu que está escravizado por um vício ou passando por uma circunstância na vida, e você saber que Deus já te deu poder e autoridade sobre as obras do inferno. Sabe, não é aquela pessoa que é o problema, a questão é quem está dominando ela, mas Deus já te deu autoridade. Leve essa pessoa para o reino, leve ela a mudar de reino, e ela vai experimentar o agir maravilhoso de Deus que um dia aconteceu na sua vida. Ah, queridos, tudo muda, tudo muda. Temos que dar aquilo que nós recebemos, para que o propósito por fim seja alcançado, para que nós possamos estender os limites. Mateus capítulo 10, versos 7 e 8 diz: por onde forem, preguem essa mensagem. Por onde forem, preguem essa mensagem. O reino dos céus está próximo. Pode ler comigo? Curem, ressuscitem, purifiquem, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mas a palavra do Senhor diz que se todos os milagres que Jesus fez fossem contados, não haveriam livros no mundo, páginas, papéis que pudessem relatar por tudo que Ele fez. Mas não termina aí. Ele disse que nós faríamos obras maiores ainda. Obras maiores ainda. Estenda os limites do domínio que Deus tem dado a você. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Ah, eu tenho medo. Medo do quê? Você nasceu para reinar. As chaves já foram entregues nas tuas mãos. O domínio foi readquirido e foi dado a você. Medo do quê? Eu quero terminar, próximo, com essa frase: se verdadeiramente eu receber poder de um encontro com o Deus de poder, estarei capacitado para dá-lo. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. A
A invasão de Deus em situações impossíveis, ela ocorre através daqueles que receberam o poder do alto, daqueles que tomaram posse e que aprenderam a liberar esse poder diante das circunstâncias da vida. Todos os dias temos circunstâncias se levantando diante de nós. Todos os dias temos situações se levantando diante de nós. Mas a música que nós cantamos diz: na tempestade estás, nas circunstâncias estás, seu nome é infalível, você é um Deus imutável, o seu plano nunca parou, o seu propósito sempre continuou de que eu e você dominássemos e que eu e você reinássemos. Feche os seus olhos, por favor. Largue seu smartphone agora, deixe tudo de lado. Não chame a atenção da pessoa que está ao seu lado ou na frente de você, não saia. Mas feche os seus olhos, curve sua cabeça. O que distinguia Jesus na sua condição humana é que ele não tinha pecado algum que o separasse do Pai. E nós vimos que as características da nossa condição humana, de homens e mulheres redimidos por Jesus, é de que somos pecadores lavados pelo sangue de Jesus. Que através do sacrifício de Jesus, sacrifício que venceu o poder e o efeito do pecado sobre todos os que creem, agora também nada nos separa de Deus o Pai. Mas nós vimos também que Jesus era totalmente dependente do poder do Espírito Santo operando através dele. Em que grau de dependência do Espírito Santo nós queremos viver? Em que grau de dependência do Espírito Santo você tem vivido? Em que grau de dependência? Nascidos para reinar. Por mais que tenha sido, já sido uma história tão conhecida, eu fiz questão de trazer desde o início para você, para que você lembrasse, ou se você não conhecia, você entendesse qual é o propósito da criação, qual foi o propósito da criação e por que você está nesse mundo. Você não está para que as circunstâncias sejam avassaladoras sobre a sua vida. Você não está para que Satanás com suas obras dominem a sua vida, a sua família, os seus negócios, a sua profissão, você. Você está para dominar, porque diz a palavra de Deus que toda a autoridade já nos foi dada. Toda a autoridade que foi dada a Jesus no céu e na terra, Ele já nos deu. Ele nos deu as chaves do reino dos céus. Ele disse na sua palavra que nós esmagaríamos a Satanás debaixo dos nossos pés. Ele disse que ao pregarmos essa mensagem, ao falarmos desse evangelho, os enfermos serão curados, os mortos ressuscitarão, os leprosos serão purificados, os demônios não dominarão mais aquela pessoa, porque o domínio do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que era, que é e que há de vir, agora veio sobre a vida daquela pessoa. Eu e você nascemos para reinar. Satanás tentou e continua tentando contra as nossas vidas. Satanás tem tentado contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua família. Satanás tem tentado contra a vida dos seus filhos. Satanás tem tentado na sua vida profissional. Satanás tem tentado nas suas finanças, de forma sutil, de forma ardil. Ele tem tentado que você dê o domínio das coisas a ele.
Porque lembre, Jesus já tomou, readquiriu, reaveu a autoridade. Mas Ele novamente, assim como fez com Adão e Eva, sutilmente, começa a dizer, trazer coisas à sua mente. Isso era para aquele tempo. Não, essa igreja é isso. Não, o que esse pastor está dizendo não é bem assim hoje. Não, o tempo mudou. As pessoas são outras. O momento na história da humanidade é outra. Não, nós não podemos ser assim tão radicais. Não, nós temos que olhar as coisas de forma diferente. Satanás continua sendo sutil nos seus intentos. Mas lembre, quem dá autoridade a ele é você. Quem dá autoridade a ele somos nós, quando damos ouvidos e obedecemos a ele e seus intentos. Isso nos leva a ser tomados por todas as circunstâncias da vida. Coloque-se de pé, por favor. O inferno não prevalecer, e nada irá me impedir, eu te adorarei. Eu não tenho dúvida que essa parte dessa música, volte, querido, passa a soar de uma forma diferente para você a partir de agora. Por declarar, o inferno não prevaleceu. Declarar por declarar, textos jogados, frases e efeitos. Mas quando nós entendemos que apesar dos levantes de Satanás, apesar de lá atrás Adão e Eva terem dado o domínio a Satanás, o plano de Deus não parou. O plano de Deus de nos ter novamente, de nos levar a dominar, não se extinguiu, ele continuou. Quando nós declaramos, o inferno não prevaleceu, não é que ele não prevaleceu hoje ou não vai prevalecer amanhã, ele não prevaleceu em tempo algum. Ele não prevaleceu em tempo algum. E se ele não prevaleceu em tempo algum, isso vale para a sua vida hoje, para o que você está passando hoje, para o que você está precisando hoje, para o que você está necessitando hoje. Mas querido, por favor, eu não quero que você venha aqui para receber uma oração por uma determinada dificuldade que você está passando. Você pode sair hoje daqui curado milagrosamente, porque Deus está nesse lugar. Você pode sair daqui experimentando coisas maravilhosas, mas isso não é tudo, por favor. O que vai determinar o seu amanhã, o que vai determinar a sua eternidade, o que vai determinar o seu caminhar nessa terra, é como você vai se relacionar com Deus. Desculpe, eu não consigo pregar um evangelho de facilidades, porque o evangelho não é um evangelho de facilidades. Tem que ser homem e mulher muito determinados, muito cientes do que querem para a sua vida para servir a Jesus. E eu quero orar por cura nessa noite, amém? Eu quero orar por milagres nessa noite. Mas eu quero dizer para você que você pode sair daqui pulando, louvando a Deus, glorificando a Deus porque você foi curado e porque Deus fez algo poderoso na sua vida. Mas amanhã você pode de novo dar o domínio das coisas ao diabo. E eu não quero que isso aconteça na sua vida. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.
nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte.